Esse é o canal Espírita Responde número 89 e hoje nós vamos levantar aqui algumas questões sobre o abate e o consumo de animais segundo o Espiritismo. Isso é certo ou isso é errado? Será que ao consumir carne dos animais nós estamos adquirindo débitos espirituais? Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pela amiga Elisângela Silva e ela diz o seguinte, veja só. Olá professor, eu sou Elisângela Silva, assisto todos os seus vídeos e aprendo muito. Gratidão pelo carinho conosco. Minha dúvida é a seguinte: pessoas que abatem animais como, por exemplo, porco, galinha e boi para vender, vai pagar por essas vidas? Conheço pessoas boas que abatem animais e fico imaginando se podem parar no umbral por conta dessas mortes que, por sinal, é cruel. Aracaju, Sergipe. Elisângela, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Bom, pessoal, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aproveitar então essa pergunta da amiga Elisângela e vamos falar sobre o consumo de carne também, não somente sobre o abate, tá? Nós vamos buscar as referências na literatura espírita e no final nós vamos falar então especificamente sobre as pessoas que abatem os animais, que é, na verdade, a dúvida da amiga Elisângela. E para a gente começar, eu vou trazer para vocês um trecho da segunda entrevista do nosso amado Chico Xavier ao programa Pinga Fogo de 1971, onde ele respondeu uma pergunta justamente sobre o consumo de carne dos animais. Veja só o que Emmanuel disse através do Chico Xavier. Irmão Chico, gostaria que nos esclarecesse sobre a alimentação da carne, assunto dos mais controvertidos, quando sabemos que, segundo alguns, esse sacrifício de nossos irmãos inferiores faz parte da evolução dos mesmos. Há muito tempo que queria ouvir o esclarecimento do nosso querido irmão Chico, com a assistência do nosso Emmanuel. Essa questão é uma questão antiga no mundo espiritualista. Nós temos nos apropriado da cooperação compulsória dos animais há muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação.
Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema de nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança, para não cairmos na perda de memória e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos intensivos em nosso campo celular. Vamos pensar nisto, e muitos de nós precisamos ainda da alimentação com base na carne, embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização em psiquiatria. Parece que nós estamos criando uma desculpa para comer a carne, mas não é bem isto. A maioria de nós ainda necessita da carne, e para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bem e precisamos saúde, vida saudável, vida robusta. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aqui a você que o Espiritismo, ele nada proíbe. Então, se alguém aqui que está assistindo o vídeo consome carne de animais, isso não faz de ninguém uma pessoa má, não faz de você uma pessoa má. E nós podemos embasar esse pensamento observando a questão 723 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec indaga os espíritos benevolentes sobre esse assunto. Veja a pergunta e a resposta que ele obteve. Pergunta 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Resposta. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Por isso, pessoal, que nós não podemos apontar o dedo para quem ainda se alimenta de carne, pois a nossa constituição física ainda pede certos elementos presentes nela. Porém, a ciência avança e hoje ela nos mostra, que sim, nós podemos substituir tais elementos encontrados na carne por outros de origem vegetal, sem o prejuízo para a nossa saúde e sem que a gente fire, então, a lei de conservação que nos convoca a cuidarmos do nosso corpo físico. Emmanuel, ele é bem claro em relação a isso, a essa substituição dos elementos da carne por elementos vegetais. Emmanuel é contra o consumo de carne de animais, viu, pessoal? E veja só então a resposta que ele deu no livro O Consolador, na questão 129. Resposta então sobre esse tema. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Bom, pessoal, então Emmanuel está contrariando a codificação? Não, não está. Pois os espíritos disseram a Kardec que nossa constituição física depende de elementos presentes na carne dos animais. Porém, nos dias de hoje, a ciência já nos demonstrou que nós podemos encontrar tais elementos nos vegetais. Por exemplo, em 2016,
a Associação Dietética Americana publicou o seguinte posicionamento sobre a nutrição à base de vegetais. Veja só, é a posição da Academia de Nutrição e Dietética que uma dieta vegetariana, incluindo vegana, apropriadamente planejada, é saudável, nutricionalmente adequada e pode prover benefícios à saúde na prevenção e tratamento de certas doenças. Estas dietas são apropriadas para todos os estágios do ciclo da vida, incluindo gravidez, lactação, infância, adolescência, senilidade e para atletas. Dietas baseadas em vegetais são mais sustentáveis ao meio ambiente do que dietas ricas em produtos animais, porque usam menos recursos naturais e são associadas a um dano ambiental muito menor. E o que acontece, pessoal? Nas colônias espirituais ou nos planetas superiores não há o consumo de carne, mas nas colônias alguns espíritos, então, ao chegarem lá, sentem falta sim de consumir carne, pois eles consumiam em larga escala aqui na Terra. Talvez essa seja a principal consequência espiritual para quem se alimenta da carne de animais, ter que se adaptar a uma condição onde esse consumo não existe. O espírito de Humberto de Campos nos diz isso através da mediunidade de Chico Xavier no livro Cartas e Crônicas. Veja só. Preliminarmente, admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Pessoal, quando ele diz aqui, é lá no plano espiritual, tá? Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. E além disso, pessoal, tem um outro ponto. Nós temos o dever de cuidar e proteger os animais. Leon Denis nos fala isso no livro O Grande Enigma. Veja só as palavras dele. Nessa laboriosa e penosa evolução que arrasta os seres, há um fator consolador sobre o qual é sempre bom insistir. É que em todos os graus de sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada e socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são ajudados pelos seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, aqueles que estão colocados abaixo deles. Em todas as coisas visíveis, a alma atenta descobre a manifestação do pensamento invisível que cobre o cosmos. Este reveste para ela um aspecto encantador. Torna-se o teatro da vida e da comunhão universal, comunhão dos seres uns com os outros e de todos os seres com Deus, seu Pai. Bom, pessoal, então nós temos que abandonar o consumo de carne de uma vez? É claro que não, pois essa mudança de hábito alimentar tem que ser planejada e com a ajuda de um profissional. Não é simplesmente deixar de comer carne, pois isso pode trazer consequências para a saúde. E nisso nós podemos também concluir que não há débitos espirituais para quem abate os animais, desde que isso não seja feito com o prazer de matar ou com crueldade, com métodos que irão infligir sofrimento além do necessário aos animais. Em relação a isso, veja só o que Emmanuel diz. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justos trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Já Chico Xavier também nos fala sobre isso no livro
dos hippies aos problemas do mundo. A pecuária ainda é um dos fatores da economia humana. Não podemos tratar estes casos com ingenuidade, conquanto os animais nos mereçam o máximo respeito e não devemos criar situações de extermínio desnecessário para eles. Nós precisamos ainda da carne, precisamos do leite, dos laticínios, precisamos de muitos modos da cooperação dos animais, na farmacologia, na nossa vida comum. Por enquanto, não podemos dispensar, mas também não devemos estar como senhores absolutos da natureza. Sendo assim, pessoal, nós entendemos então que nós ainda precisamos da colaboração dos animais em diversos aspectos, porém, nós precisamos sim ir mudando os nossos hábitos alimentares, trocando o consumo de carne pelo consumo de vegetais. Mas entenda, nada deve ser feito de uma hora para outra, pois tudo tem o seu tempo certo. Vai chegar o dia em que ninguém precisará se alimentar da carne de animais e ninguém vai precisar tirar o seu sustento da morte dos animais, mas cabe a nós trabalharmos essa mudança em nós mesmos. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!